Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É interessante, né, o irmão Timóteo falando também sobre a sabedoria. E se nós pudéssemos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ver um homem, né, os irmãos conhecem bem a passagem, que foi ter com o Senhor de noite, né, e diz aí que ele era príncipe dos judeus. Ou seja, para que ele fosse esse homem príncipe dos judeus, era necessário ele ter um longo caminho estudando as escrituras, né, e se esmirando, né, no judaísmo. E o Senhor responde para ele, vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 3. O Senhor fala para ele assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falais das celestiais? Então, dentro desse pensamento, né, que o irmão Timóteo trouxe, nós estamos vendo aqui um homem que era mestre em Israel, que era príncipe em Israel, e não entendia as coisas que o Senhor dizia. E o Senhor disse o porquê. Era necessário nascer de novo, ou nascer do alto, né? É necessário a comunicação de vida que vem do Espírito, para que ele pudesse ter as suas faculdades espirituais abertas, para poder entender as coisas espirituais. E depois, né, isso aqui é para ver o reino. Só ver, né? E aí, depois ele vai falar no versículo 5, né, como que faz para entrar neste reino. Ele vai dizer que aí agora é necessário nascer da água, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, como diz em Romanos. Né? A palavra de Deus é comunicada e a pessoa crê, então o Espírito Santo sela, como nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 5, por favor, irmão. Não, desculpa, capítulo 5 não. Deixa eu só achar aqui o capítulo. Acho que é Efésios 1. É 1:13. Efésios 1:13. Obrigado, irmão. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então ele ouviu o evangelho vindo de fora, alguém pregou para ele, ele já tinha recebido vida para poder ouvir, e quando ele creu, então agora o Espírito Santo sela ele, passa a morar dentro agora. E tendo nele crido, no evangelho da salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Né? Não é o nosso assunto aqui, mas só para a gente mostrar, né, como é possível hoje nós crermos
no que diz a cruz, crermos no Evangelho, porque recebemos comunicação divina. Já os homens naturais não podem crer, porque eles não têm essa comunicação divina sobre eles. É necessário, né, nascer de novo, nascer do alto. Por isso que o irmão falando, né, dos homens sábios, da sabedoria desse mundo, Nicodemos era um exemplo pleno disso, né? Ele era um homem instruído na lei, instruído no judaísmo, príncipe, mas não podia entender, como o senhor falou, os exemplos, até os exemplos terrenos, as coisas mais simples, né, dos ensinamentos do Senhor. Ele não podia entender. E nós, naturalmente, nós somos melhores do que eles. Nós podemos entender hoje porque o Senhor nos deu capacidade pelo Espírito Santo. Hoje podemos sim entender, né? E voltando ao nosso versículo 17 do capítulo 1 de Coríntios, ele vai usar embora nós já passamos por isso, né? O irmão Timóteo também comentou um pouco, mas ele vai usar uma expressão aqui que é muito forte. Ele diz que se ele usasse em sabedoria de palavras a pregação dele, a cruz de Cristo poderia ser feito vã. Em que sentido? O que aconteceu na cruz, irmãos? Nós precisamos entender o que aconteceu na cruz. Na cruz, Deus estava julgando o homem. Deus estava encerrando a sua tratativa com Adão. Na cruz, Deus estava castigando o pecado, punindo o pecado. Deus estava punindo e castigando, né? Encerrando a tratativa com a sabedoria do homem natural, que se mostrou incapaz de conhecê-lo. O homem, em sua sabedoria natural, não pôde conhecer a Deus, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo. Deus, então, encerrou sua tratativa com Adão. De Adão ao Senhor Jesus são 40 séculos, 4.000 anos. Então, nós vamos ver ali nele, né, essa tratativa de Deus encerrando a sua tratativa com Adão, pois o homem se mostrou insuficiente, né? Ele mostrou insuficiente também que era incapaz a sua sabedoria. E aí nós podemos ver aqui no versículo 18, ele vai falar assim, só uma coisa mais no versículo 17, desculpa, irmão. Procura uma outra versão, acho que a King James vai nos dizer algo aqui muito interessante. Ela vai falar que a cruz do Senhor poderia se tornar sem efeito. A King James lá, sem efeito, né? Por quê? Porque o homem que não olha para a cruz e entende que ali ele foi julgado, ele quer já chegar diante de Deus por meio de seu conhecimento. Quantas das vezes nós vamos falar, né, do evangelho para as pessoas, e a pessoa fala assim, não, eu acredito realmente que naquele dia Deus vai colocar as nossas obras, né, as boas e as ruins, um do lado da outra, e ele vai pesar. E o que for maior, então assim vai passar. Quem tiver mais obras boas, vai para o céu. Quem tiver mais obras más, ele vai para o inferno. E não é isso que a cruz diz. A cruz disse que todos pecaram, que era necessário um substituto. A cruz diz o que Deus pensava do homem, derramando a sua ira sobre o homem Jesus. E a cruz também mostra o que o homem pensava da sabedoria de Deus, crucificando aquele que é a própria sabedoria. Deus enviou aquele que é a sabedoria e os homens deveriam aceitá-lo, mas os homens o penduraram na cruz. Isso foi, irmãos, o que a sabedoria dos homens fez. Vamos só adiantar um versículo também, capítulo 2, versículo 8, só para a gente entender esse pensamento do que a sabedoria do homem fez. Ela disse, a qual sabedoria de Deus nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para os de Coríntios, e é uma doce lição para nós, irmãos, importantíssima, é que todas as vezes que queremos usar a sabedoria deste mundo para querer pregar o evangelho, e depois do capítulo 2, para poder conhecer a verdade ou ensinar a verdade, essa doutrina, nós estamos fazendo o que esses homens fizeram. Nós estamos pegando algo que não serviu para Deus, algo que só levou os homens a crucificarem o Senhor da glória, e querendo trazer isso para dentro, e querer usar isso como material, para poder ensinar, para poder pregar o evangelho. Nós estamos pegando algo que Deus já condenou, a sabedoria do homem e a sabedoria do mundo, para usar de ferramenta para o Senhor. Olha o tamanho da loucura. Por isso, o apóstolo trata desses assuntos, logo no princípio de sua carta. O mal que estava na Assembleia de Coríntios partiu deles quererem usar a sabedoria do mundo para ensinar o evangelho e também para ensinar a verdade. Isso foi de grande perda, né? Lembremos sempre disso, conforme fomos avançando aqui nesta carta, se o senhor permitir. O cerne, o centro do motivo deles estarem carnais, deles estarem, né, com tantas falhas no meio deles, é porque eles quiseram usar a sabedoria do mundo. É um inimigo que está diante de nós, né? Não a ciência, né? Jamais está falando aqui da ciência como a tecnologia, medicina. Isso são coisas boas que o Senhor capacitou os homens para fazer, né? O próprio apóstolo Paulo vai usar de medicina ao indicar para Timóteo tomar um pouco de água com vinho. Ali é um ato medicinal, né? Então não é isso que a palavra está falando. Quando fala para que ele tivesse horror da chamada ciência a Timóteo, está falando justamente dessa sabedoria que o irmão Timóteo falou agora para nós. A filosofia, né? A sabedoria terrena, como se a sabedoria desse mundo pudesse nos dar princípios morais ou princípios espirituais, né? Essa sim é um grande inimigo.